Oi, pessoal. Espera só um tempinho aí de entrar aí. Mais alguém aí? Dona Conceição. Larissa, Márcio. Márcia Aurélio, se puder dizer pra Ia pra não ligar pra mim, que ela tá ligando aqui. Bem na hora. Ela nunca me liga, e na hora tá me ligando agora. Minha mãe. É, gente. Cris, Eva. Acho que eu vou começar aqui, né? Deixa eu ver se saiu alguma coisa aqui do Ministério da Saúde já. Saiu. Bem, gente. Eva saiu agora. Já saiu alguma coisa do Ministério da Saúde aí pra ti? Do coronavírus. Então, vamos lá. Isaac. Colocar o celular no silencioso. Ah, tá. Beleza. Caísa. Vamos lá. Eu resolvi fazer essa live, né? Porque nós aqui da Itália, a gente já passou por essa fase que o Brasil tá passando agora, né? Então, nada melhor que, de repente, uma brasileira, né, informar o que a gente está passando aqui, o que a gente já passou, o comportamento dos italianos inicialmente, né? Então, esse é o intuito, realmente um discurso humanitário, da gente tentar passar as informações e de repente da gente mostrar alguns erros falhas que foram cometidas, que a Itália, né, cometeu e que o Brasil ele pode aprender com isso, porque hoje nós sabemos que o vírus somos nós que portamos o vírus não anda sozinho. Então o isolamento social ele realmente foi necessário, né? Que a economia é importante, a Itália ela tentou preservar a economia, mas ela viu que olhar para a saúde realmente é em primeiro lugar, né? Então eu vou contar para vocês como foi que começou o contágio aqui, né? Quando, como que a Itália começou a agir e vou contar um pouco dos italianos, como é que eles reagiram, as medidas que estão sendo tomadas hoje para ajudar o trabalhador, ajudar as empresas, né? Como é que está sendo? Então, vamos lá. Quando foi que começou aqui na Itália? No dia 8 de janeiro, quando o negócio tinha estourado lá na China, né? A China estourou em dezembro, mas dia 8 de janeiro a Itália já começou a agir, né? Controlando todos os voos que vinham da China. Então, o que era que eles faziam? Eles faziam controle de temperatura nas pessoas que iam chegando aqui na Itália, né? Para você ver que a Itália ela começou a agir antes do negócio chegar aqui, né? O primeiro caso, ele veio acontecer no dia 31 de janeiro. 2 turistas chineses, né? Que eles eles chegaram dia 23 em Milão, ficaram em giros pelas cidades, conhecendo, mas dia 31 sentiram sintomas e foram diagnosticados com coronavírus, né? Naquele momento, no dia 31,
o governo italiano ele já suspendeu todos os voos da China, né, da Itália para a China e da China para a Itália. Foi o primeiro país a tomar essa medida. Foi uma medida mesmo preventiva, por precaução, né? E aí ficou tomando aquela atitude lá, já começou, no dia 31 de janeiro também, já foi declarado estado de emergência em todo o território nacional, né, por 6 meses, devido ao risco para a saúde, né? Então, você vê que a Itália ela foi se preocupando sempre com a saúde. Carol. E aí, 2 dias depois, os virólogos já conseguiram isolar a sequência genética do vírus, né, já para começar os estudos de vacinas. E no dia 21 de fevereiro foi aquele crucial para a Itália, né, que foi quando estourou o caso em Codogno, no norte da Itália, né, do Mattia, um rapaz de 38 anos, praticava corridas, quer dizer, era bem de saúde, e ele entrou no dia 18, 19 no hospital, não informou que tinha tido contato com alguém da China, que tinha ido ou tinha voltado, e os profissionais estavam tratando como uma simples influenza, né, uma simples gripe ou uma pneumonia, e o caso dele piorando. E aí a esposa dele lembrou que eles tinham jantado com uma pessoa que tinha vindo da China. E aí começaram a tratar como coronavírus, deu positivo, estava ele, estava a esposa, estava um amigo. No dia 21 mesmo, já tinham em torno de 16 casos de contágio. No dia seguinte, para vocês terem ideia de como esse contágio é grande, é rápido, no dia seguinte de 16 já eram 60. Né? E aí surgiu o primeiro decreto na Itália, né, que ele decretava quarentena obrigatória para todos que tiveram o contato com alguém positivo, era obrigatório ficar em casa, e as pessoas que tivessem passado pela zona de risco, que foram algumas cidades que eles identificaram como zona de risco, também era interessante a permanência domiciliar, não era obrigado, mas eles orientava a permanência domiciliar, né, por 14 dias, né? Quem tivesse passado 14 dias antes do dia 21, né, precedentes. Então, eles tinham que ficar em domicílio. Isolaram aquela parte da Lombardia, né, aquelas cidades, não foi a Lombardia toda, algumas cidades que eles chamaram de Zona Rossa. Mas como era que eles poderiam isolar um país inteiro? A Itália era o segundo país de contágio, né? Um país democrático. Para tomar uma decisão de fechar tudo, tentou preservar, né, a economia, porque não tem como não pensar na economia, né? A saúde estava em primeiro lugar. Desde o início, eles estavam olhando para a saúde. Mas como era que a própria União Europeia dizia que eram medidas drásticas que a Itália estava tomando. Dentro da própria Itália, se vocês lembrarem, o próprio prefeito, o síndaco de Milão, ele entrou com a hashtag Milão não se ferma, Milão não para, né? Porque até então era o quê? 250 contagiados, 30 mortes, quer dizer, é pouco. É alarmismo. Por que fermar, né? Por que parar um país? E foi feito o primeiro decreto, né? Eu tenho aqui os dados do decreto. Dia 21 foi o primeiro. Dia 4/3 teve o segundo decreto, né? Que suspendeu as atividades das escolas e universidades. Quando fez isso, a Itália, as pessoas também, foi alarmismo, a mídia mata mais do que o próprio vírus. E sabe o que é interessante? Que o que a gente escutava aqui em italiano, hoje eu vejo os brasileiros falando. E é como é angustiante, porque é como se a gente vivesse no futuro, né? E ver, a gente que já passou por essa fase, e ver que no Brasil está cometendo o mesmo erro que a Itália, os italianos, né? Eles cometeram, né? De achar que aquilo não ia chegar, né?
Porque eu tenho certeza que o presidente, ele pensando em preservar a economia, mas ele também tinha esperança de conter o vírus ali, né? Ninguém imaginava, a gente estava com medo, né? O italiano teve aquele início de pânico, mas ninguém imaginava que ia se alastrar no território nacional, né? E, gente, um dia faz a diferença, é incrível. Se você vê os dados, né, ó, dia 4/3, ele suspendeu as atividades das escolas, né, fermou a população, alarmismo, não pode parar. No dia 7/8, ele já alterou o decreto, né, de março. Dia 4 foi o segundo, dia 7/8 ele alterou. Ele disse, vamos fechar a Lombardia e 14 províncias do centro-norte, né, 14 cidades. Em torno o quê? De 16 milhões de pessoas isoladas. Colocaram um bloco e tal. União Europeia falou ainda que era medida drásticas, né? Você vê que a Itália, ela foi andando gradativo, por ser um regime democrático, não ter o apoio da União Europeia, não ter o apoio aqui dentro mesmo, porque a gente vê números pequenos ainda, né? Porque no dia 30, com um mês, a gente tinha 1.128 mortes. Mortes não, casos, né? Eram em torno de 30 mortes e 50 curados. É pouco, né? Para a quantidade do país, né? E aí, as pessoas circulando, né? O vírus estava no nosso quintal, até na Lombardia as pessoas estavam indo para barzinhos, frequentando, e as mortes acontecendo ali na Lombardia, né? Milão, Roma não fecharam, né? O turismo. E aí perguntaram, teve uma vez que fizeram uma reportagem com jovens, principalmente, que no início diziam que era o quê? Era o risco era para os idosos. Os idosos eram que era mais afetados, né? Era que tinha o risco de morte. Então, os jovens pensavam assim, eu não sou do grupo de risco, vou sair, né? Vou movimentar a economia. Teve um que respondeu assim para um jornalista, enquanto um jovem sem doenças preexistentes não morrer, a gente não para. Quer dizer, afrontando mesmo, né? E o governo fazendo as campanhas, né? O governo alertando, falando da importância da lavada, da distância da higiene nas mãos, da higiene de como limpar a casa, né? Usar a máscara, a luva, a distância de segurança, mais importante do que a máscara e a luva. E os jovens, as pessoas, né, ainda porque achavam que era grupo de risco, era o idoso. Só que o que eles não sabiam é que o jovem, por estar com a imunidade mais alta, ele era contagiado. E ele transmitia, ele tinha uma gripe leve, ou era assintomático, que é o grande problema da Itália hoje, são os assintomáticos, que já eu entro nesse assunto. E eles iam para casa e contagiavam o seu pai, o seu avô, que por ter ou por estar com a imunidade baixa, ou por participar, ser do grupo de risco, eles tinham a doença de um modo mais agressivo, né? E Auri, como é que eles descobriu o assintomático? Porque quando uma pessoa que ela é contagiada com o corona, ela dá positivo, todas as pessoas que tiveram contato com ela, elas fazem o exame, né? Aqui chama o tampone. Eles fazem o exame. E quando eles fazem o exame, tem sempre 2, 3 que são positivos e são assintomáticos, né? E esses assintomáticos, eles contagiam. Por quanto tempo eles contagiam? Eles aconselham a quarentena de 14 dias, né? Mas, enquanto ele tiver positivo ao vírus, então é interessante ele fazer, depois de 14 dias, repetir o exame. Porque enquanto ele tiver positivo ao vírus, mesmo sem ter o sintoma, ele vai estar contaminando, né? Então, esse é o grande perigo. E então, a gente vê, a Itália observou o quê? Que a gente está numa guerra, né? Combatendo algo invisível. E que a nossa arma é o quê? Ficar em casa. Para o quê? Para o vírus não andar, para a gente não levar o vírus, porque justamente ele não anda sozinho, somos nós,
né, que portamos o vírus e fazemos a contaminação. Então, no dia 11, né, no dia 7 e 8 de março, ele tinha contido a Lombardia, né, fechou as fronteiras lá, deixou a notícia espalhar, o pessoal da Lombardia migrou para o sul, que até então tinha o quê? 19 casos no sul. Em 2 dias subiu para 100, porque o povo que veio da Lombardia para cá veio contaminado. E o que foi que aconteceu? Aumentou os casos aqui na Puglia, né? Que o norte ele é mais evoluído do que o sul. Então, se a gente tiver uma epidemia como teve no norte, não sei como será na Puglia, né? Então, eles viram que realmente era o isolamento social. E aí, no dia 11 de março, foi feito o decreto e o resto a casa. Eu fico em casa. Que foi um decreto realmente de fechar os estabelecimentos, né? De colocar... Porque antes eles estavam apelando para a consciência das pessoas, né? Fique em casa, mas os negócios ainda estavam abertos, né? Os próprios empresários, donos de comerciantes, eles não queriam acreditar que fechar era a solução. Mas no dia 11, fechou tudo, né? E pessoas em casa para conter o vírus e foi decretada a quarentena, né? A quarentena, quando a gente fala de quarentena, ela é uma medida que ela não é tão democrática. Por quê? Porque ela não é para todos. Algumas pessoas, elas vão precisar trabalhar. Eu até me emociono porque o meu marido é um guerreiro, né? Ele não pode parar. Ele é gerente do supermercado e até ele teve, para quem me acompanha sabe que ele foi atacado por um pitbull. E ele tinha 10 dias, ele poderia ficar 10 dias em casa, né? Porque ele estava com a mão machucada, ele não podia dirigir, foi grave. E eu disse, amor, fique em casa. E ele disse, eu não posso. A Itália precisa de mim, né? A minha equipe precisa de mim. A gente já está trabalhando sob uma pressão, um estresse, porque a gente está com medo. Se eu não estiver lá, é pior, né? Então, imagina, esses guerreiros, porque, é como eu disse, tem coisas que vão precisar ficar abertas, né? Porque são necessárias para a economia e são necessárias para a sociedade. Então, aquilo que eu ia falar, o que é que está aberto, o que é que está fechado, que hoje eu vejo no Brasil pessoas dizendo, mas vamos deixar a lotérica aberta, vamos supor. Então, o cara da lotérica, ele é imune ao vírus? Não, ele não vai ser imune ao vírus, como o cara do supermercado, ele não vai ser imune ao vírus. Mas ele é um guerreiro, que ele vai ter que estar combatendo na linha de frente. E o pior, gente, esses guerreiros, eles combatem sem arma. Porque o meu marido, ele vai trabalhar, ele não tem aquela máscara FFP3, entendeu? Mas desde o início, o governo italiano, ele está dizendo, informando pra gente como é a forma do contágio, né? Que quando a gente tem uma distância de segurança, a gente está seguro, né? A partir de 1 metro, né? Então, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, você está seguro, né? Então, hoje nos supermercados, como é que faz? A fila, e nos estabelecimentos que estão abertos, né, que precisam, a fila é feita fora, com 1 metro no mínimo de distância, entra de 2 em 2 ou 3 em 3 pessoas, né? Quem está dentro do estabelecimento geralmente está com máscara, está com luva, está sempre fazendo a limpeza, a desinfestação do local. É tanto que no domingo passado nós fomos lá para o estabelecimento do supermercado onde meu marido trabalha para fazer a desinfestação do local, né? Então, assim, tem que ter alguma coisa funcionando, né? Eu vou dizer para vocês algumas coisas que estão funcionando aqui, né? Indústrias alimentares, indústria de bebidas, fábricas de artigos de tecidos industriais,
de confecção de camisas ou roupas para o trabalho, fabricação de embalagem, fábrica de embalagem de papel, de lenho, que é de madeira, né? Fábrica de produtos químicos, fábricas de produtos farmacêuticos, artigos de plásticos, fábricas de vidro, porque imagina, as embalagens, né? Precisa mandar coisa, a gente precisa de ter as embalagens, né? Deixa eu ver o que mais. Energia, empresas de fornecedores de energia, gás, ar-condicionado, tratamento de água, gestão de esgoto, empresa de coleta de lixo, nada disso parou. Negócios de instalação de elétrico, hidráulico, manutenção e reparação de veículo, comércio de acessórios de veículos, né? Veterinários, comércios que vendem produtos de matéria-prima agrícola e animal, produtos para alimentação de animal. Os ônibus, diminuiu a frota, mas está funcionando, porque tem gente trabalhando, tem gente necessitando, né? Transportes em geral, os caminhoneiros, né? Jornalistas, os correios, a tabacaria. O que é a tabacaria aqui? Os postos de gasolina, né? O que é a tabacaria aqui? Tabacaria é como se fosse a loteria, né? A casa lotérica. O que eles fizeram? A loteria, lá você pode fazer pagamento também. Então, para desafogar banco, os correios, que é onde você faz o pagamento, você faz na loteria. Mas loto, o jogo em si, não tem. Não pode ter o jogo, né? Lá também vende o cigarro. É o único canto que é autorizado a vender o cigarro, né? Aí você imagina, aí todo mundo diz, mas vai deixar um canto que vende um produto que faz mal para o pulmão na época de coronavírus? Mas imagina tirar o vício desse povo, né? Que a gente sabe que eles ficam nervosos, né? Então, mas foi deixado aberto, como eu disse, o jogo tá fechado e serve como para a gente pagar coisas também lá na tabacaria, né? Que no caso é a casa lotérica da gente. Os bancos estão abertos, atividades de serviço de vigilância privada, né? Atividades de limpeza e desinfestação. Então, aqui eu só estou pincelando para vocês verem que tem coisa aberta, mas eles diminuíram a circulação de pessoas, né? Porque são alguns serviços realmente essenciais. Porque se a gente já está de quarentena e não tivesse o supermercado aberto, não tivesse a farmácia aberta, se você precisar ir para o médico e não fazer um tratamento não tiver, então tem certas coisas que realmente tem que estar aberta, que são os nossos guerreiros, né? Que eu chamo. Meu marido é um desses guerreiros. E quais são as medidas? Porque parou, não está sendo fácil, tem gente que realmente já está em estados justamente, eles estão abertos, mas estão funcionando em regime especial. Obrigada, Eva, é verdade. Seguindo todas as medidas de proteção, distância de segurança, os equipamentos de proteção, se necessário, a higiene das mãos, né? Então, tá funcionando, mas com todo... pizzaria, restaurante, delivery, tá funcionando, né? Tem muita gente aqui que tá com estabelecimento fechado, então eles estão se recriando. Tá faltando máscara? Porque minha máscara tá ali. Eu tenho uma máscara, tem gente que tá fazendo máscara e vendendo, né? A gente não achava máscara em canto nenhum. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa máscara aqui é uma máscara que uma pessoa, ela fez e tá vendendo, inclusive, para pessoas do hospital, na parte de oncologia aqui de Bari. Ela tem cartão forno dentro, né? E ela é confeccionada, ó. Foi uma forma que achou para ganhar dinheiro, né? E ajudar também. Então, a Itália, ela precisou entender na dor que, eu digo a Itália, a população, né? O isolamento
realmente é necessário. A gente fala de economia, né? Mas a economia, se o homem não estiver bem, ela também não vai rodar. Não é verdade? Teve um economista que ele falou assim, que perguntaram assim, e a economia da Itália, como é que vai ficar? Perguntaram para ele. Ele disse, olha, a economia quando cai por terra, mais cedo ou mais tarde ela levanta. Mas o homem, quando ele termina debaixo da terra, ele não levanta nunca mais. Então a gente tem que dar prioridade agora à saúde. Porque a economia também precisa do homem. E do homem bem. Né? Então, a gente viu que o isolamento social é necessário. E para dar suporte a esse povo que está parado, o que o governo fez? Ele decretou, tem um decreto que se chama Cura Itália. E aí o que é que eu vou dizer alguns pontos aqui para as pessoas autônomas, né, que trabalham por período, 600 euros, né, um bônus de 600 euros. Eles vão ter que se cadastrar num site e tem 600 euros para ganhar. Quem são essas pessoas que se beneficiarão? Artesão, comerciantes, produtores diretos, agricultores, pessoas que trabalham com turismo, spa, trabalhadores do entretenimento, trabalhadores agrícolas, né? Quem tá fora, né? Quem são os autônomos que tá fora? Advogados, contadores, jornalistas, médicos. Essas pessoas, elas não vão ter direito aos 600 euros, né? Outro apoio é quem tá trabalhando, tá precisando trabalhar, ele vai ter um adicional de 100 euros. Né, porque ele está se expondo ao risco. Para esses autônomos, vai ter suspensão de contribuições previdenciárias, retenção de imposto, também vai ter suspensão. Deixa eu ver o que. Para as empresas. Para a família também. A família que os dois trabalham, o pai e a mãe trabalham, e o filho está em casa. Tem duas opções, ou pedir licença parental, né? Um dos dois vai pedir a licença e ele vai receber 50% do salário, né? Vai estar em casa, vai receber 50% do salário e vai cuidar do bambino. Ou um vale para uma ajuda de custo para babysitter, para contratar uma babysitter de 600 euros, que se chama o Vale Babá, né? Outra situação as empresas que vão ter que botar o funcionário para casa, eles vão receber até 80%, um subsídio, né? O funcionário que vai estar em casa, de até 80% do salário, ou até no máximo 1.130 euros, né? Os profissionais liberais também estão fora desses 600 euros aqui, né? E para as empresas, Aureleide? As empresas, eles estão dando opções de empréstimo, né, com taxas mais baixas. Impostos também serão prorrogados. Se a empresa tem algum empréstimo, alguma hipoteca vão ser suspensos. E até o dia 30 de setembro, né? Dia 30 de setembro é que se vê como é que vai ser feito. Então, o governo, ele tá dando. Aí você vai dizer assim, mas no Brasil não está a gente não sabe quando é que vai sair. Aqui, o que é que aconteceu? Até agora, o que foi que saiu? O que é que está no bolso do italiano? A aposentadoria. A aposentadoria, eles anteciparam a aposentadoria de abril e já pagaram dia 26 agora, né? Já pagaram. Quem não consegue tirar no banco, tá indo no poste e tá indo pegar. Tá indo sacar o dinheiro. E esses 600 euros desses profissionais autônomos ainda não chegou, né? Ontem mesmo estava tendo uma discussão na televisão que estava falando com a pessoa do Movimento 5 Estrelas, que é representante do governo, dizia, mas quando é que vai chegar? A gente está precisando de dinheiro, já está faltando comida, a gente tem pressa de receber esse dinheiro. E ela titubeou, ela ficou um pouco, né, e disse, a próxima semana a gente tá vendo se paga. Então, não tá fácil aqui para os italianos também, né? Temos amigos que são comerciantes, estão passando necessidade, sim. Só que hoje, gente, a gente tá vivendo com o necessário. A gente sai para fazer uma compra, a gente não é que a gente vai comprar
coisas supérfluas, isso aí, vocês entenderam, né? A gente compra somente o necessário, né? Porque a gente tem que poupar, que próximo mês como é que vai ser? A gente não sabe, né? Então hoje o italiano, ele tá vivendo com o necessário, ele tá comprando aquilo realmente, sempre prestando atenção também em comprar frutas, essas coisas para a imunidade, mas é o necessário que a gente tá vivendo hoje, né? E deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha para falar para vocês aqui. Larissa? Tá por aí, Larissa? Outra coisa que eu tava vendo. Os dados do Brasil, né? Eu tava analisando os dados do Brasil. A Itália, com um mês que o vírus estava aqui, a Itália tinha 1.128 casos. A Itália toda. Desses 1.128 casos... Edglas, cuscuz não pode faltar, né? E cuscuz é forte, hein? Bem, vamos voltar aqui. Com um mês que o vírus estava aqui, tinha 1.128 casos. Desses 1.128 casos, 50 estavam curados e 29 era casos de morte. Se a gente for ver no Brasil, só em São Paulo, já em um mês, né, que tá o vírus no Brasil. Só em São Paulo já tem mais do que um mês de Itália. Então, eu acho que um sinal de alerta tem que soar, né? Tem que ficar de olho, porque se a gente vê as estatísticas de como tá duplicando, né, o vírus no Brasil, se essa estatística continuar, é preocupante. É muito preocupante, né? Então, hoje a Itália ela é um modelo para o mundo todo, né? Ela teve falhas, ela tentou ela tentou preservar a economia, não porque ela quis, mas por uma série de coisas também, né? Por ser um país democrático, pela Europa não dar o apoio, também porque como é que você vai fechar um país todo assim, né? As pessoas vendo a coisa distante. Esse é o problema, né? Aí no Brasil, vocês estão vendo, mas são poucas mortes, o negócio tá lá em São Paulo. Mas a contaminação é muito rápida, né? Então, eu chamo a atenção e a conscientização do isolamento social. Se você puder ficar em casa, fique, né? Larissa, vamos entrar para a gente dizer aí como é que tá o caso no México. E eu vou ver aqui no Ministério da Saúde para dizer os casos de hoje. Para atualizar vocês os casos de hoje. Enquanto eu abro aqui, deixa eu dizer aqui, me fizeram algumas perguntas, né? Me perguntaram o seguinte, a Suelen, está morrendo jovens também? E pessoas saudáveis? A informação que chega é que são apenas idosos. Seguinte, está morrendo jovens, mas o índice é pequeno, tem contaminação de jovens, tem pessoas que morreram que não tinham doenças pré-existentes, né? E os idosos são os mais afetados, né? Eles são os mais atingidos porque eles têm doenças pré-existentes, a imunidade é mais baixa. Aí outra pergunta é, o fator da população italiana ser mais idosa contribui para a gravidade? Contribui, justamente por causa disso que eu falei, por causa das doenças pré-existentes, né? E aí eles fazem parte do grupo de risco. Uma coisa que eu fico preocupada em relação ao Brasil, o que é? O nosso idoso aqui, ele é considerado idoso a partir de 75 anos, né? No Brasil, essa idade cai mais. O povo italiano, ele é um povo sadio. Eu tenho uma sogra que ela tem 84 anos, ela não tem uma dor na unha, ela não tem uma doença, né? Como teve caso de idoso, como eu postei até no meu Instagram, uma senhora de 95 anos, ela foi curada do corona.
Outro caso de 87 anos que foi curada. Só que qual é a preocupação do Brasil? A gente sabe que tem gente no Brasil que com 40 anos já tem doença de hipertensão, já é problema cardíaco, já é diabético ou tem problema respiratório. Eu mesmo sou uma pessoa do grupo de risco, eu tenho problema respiratório, eu tenho asma. Então, isso varia de país para país, o grupo de risco, porque não é a idade que conta, mas se você é ou não do grupo de risco, né? Outra pergunta é assim, houve mortes de criança abaixo de 10 anos, que é a Raíssa Fraga. Aqui teve casos de contaminação de criança, mas de morte não. Segundo as pesquisas, mostram que as crianças elas são mais resistentes, a imunidade delas é melhor. Né? Tem uma outra pergunta assim, é verdade que não estão tendo velórios e que as famílias não podem se despedir dos seus parentes? Gente, essa é uma das partes piores, porque realmente não está tendo velório. Na cidade de Bérgamo, vamos supor, o que é que está acontecendo? Muito dos óbitos, das pessoas mortas, elas estão sendo levadas para outras cidades, né, para ser cremada em outras cidades. Então, isso é muito triste porque as pessoas vão para o hospital isoladas, ficam sozinhas. A gente já está em isolamento, né? Então, muitas pessoas vão para o hospital sozinha, já estava em casa sozinha, vai sozinha, né? Não está com apoio da família. Chega lá, não tem contato. Se vem a óbito, as pessoas da família não têm direito nem de chorar seus mortos, de fazer um funeral, né? Depois vão receber somente as cinzas, né? Que vão cremar. E essas cinzas estão dizendo que só vai ser devolvida para a família quando a epidemia acabar. Imagina, né? É proibido fazer velório, justamente, Edivane, é proibido fazer velório no caso de Covid, porque é altamente contagioso, né? Eu falar aqui de um caso aqui de Bari, né? Que foi o pai de um funcionário, o avô da funcionária do meu marido. Ele morreu em casa, nem a filha pôde ir lá se despedir. Pegaram, levaram, sem velório, sem nada. No outro dia, a neta estava indo trabalhar, né? Porque não tinha como se despedir, não tem como fazer. Então, assim, é triste um médico falando, né? Ele falando, perguntaram assim, lá da Zona Roça, ele disse, olha, a gente trabalha num hospital que é de epidemia, então é pra gente estar psicologicamente preparado para isso. Mas por coronavírus, a gente não está preparado, né? Porque as pessoas chegam aqui, elas precisam de apoio emocional, apoio psicológico, a gente não tem como dar esse apoio para elas. Ou a gente faz o serviço, ou a gente dá o apoio. Elas morrem sozinhas, a gente quando vai dar a notícia para os familiares não podem vir aqui se despedir do seu morto. Então, assim, é complicado, porque o corona, ele destrói por dentro. As pessoas que têm o corona, eles vão, que desce por pulmão, elas vão ficar com sequelas, né? Então, é uma situação realmente de guerra. É bem complicado. E a gente está vendo isso de perto. E a gente vê aí no Brasil, de repente, né? As pessoas se preocupando com a economia, a gente vendo o erro que já foi cometido aqui, é angustiante, né? Às vezes a gente falar para um familiar da gente, para um amigo, e a gente vê que talvez eles não te dê a credibilidade, né? A gente se sente impotente, né? Porque a gente já passou por isso. E o Brasil está tendo a chance de aprender com os países que erraram, né? A Itália, ela falhou de não ter feito. A Espanha, a Germânia, né? A Alemanha, né? Os próprios Estados Unidos. Então, o Brasil está tendo a chance de fazer esse isolamento social, até para quem sabe isolar rápido e não ter que fazer essa quarentena que a gente está fazendo, que não é fácil, né? Ouvi falar que estão fazendo despedida na videoconferência. Quando é possível, né? Tem gente que está doando tablet também, até para as pessoas que estão em UTIs tentar se comunicar com seus parentes, né? Para tentar
diminuir. Então, Larissa, por que que tu não entra, Larissa? Tô esperando você. Larissa ou Isaac? Entra aí. Como é que eu faço para autorizar, Eva? Para Larissa. Gente, é a minha primeira live aqui. Eu não sei como é que eu faço para autorizar, não. Oh. Foi, Larissa? Rafaela, Oi, na verdade, o olá. coronavírus é muito novo, né? Então, tem algumas informações que a gente ainda não sabe. É tanto que, vamos supor, não sabe se quando chega o verão, como é que vai se comportar, né? É tanto que no Brasil é uma coisa para se estudar. Por quê? Porque é um país tropical, é um país quente. E aí vai ter, né, essa contaminação. É, é é tudo. E aí, Larissa? Doutora Olá. Larissa, Olá, olá. É bom dia, quer dizer, bom dia aqui México, boa tarde Brasil e boa noite Itália, né? exatamente. Então, eu estava até checando, dando uma checada agora no site da OMS. Ontem, aqui no México, estavam 834 casos confirmados de coronavírus. Hoje já baixou consideravelmente, mas aumentou o número de mortes. Ontem tinham 7 mortes, hoje temos 12 e houve uma redução de 60 casos de coronavírus e temos mais de 2.500 pessoas suspeitas, né? Não, ainda estão, porque aqui no México está passando a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, não tem exame suficiente e quem tem sintomas ou que tem um poder aquisitivo um pouco maior está fazendo por sua própria conta, está pagando pelo exame para poder fazer. Então, aqui no Entendi. México, o que é que está acontecendo? O presidente, junto com o secretário de saúde, não decretou isolamento, certo? Ele pediu que as pessoas tivessem cautela, que se cuidassem, que lavassem as mãos, usassem álcool em gel, evitassem viagens e etc. Só que o que acontece? Aqui no México existem muitas empresas multinacionais que têm suas políticas mundiais, no caso dessa pandemia. Então, muitas empresas já colocaram várias pessoas de home office. O meu marido, por exemplo, está de home office, mas existem outras indústrias. As indústrias que são mexicanas, são locais, estão funcionando normal. Então, supermercado está funcionando, academia, restaurantes, as pessoas ainda não caíram na real que realmente é um problema sério e que realmente precisa se isolar. Então, ontem, por exemplo, eu tive que sair para ir no supermercado e normal, Não, assim, normal, as pessoas saindo, gente passeando com seus animais na rua, carros circulando, tem menos carros circulando na rua, mas tem muito carro ainda circulando, as pessoas saindo para fazer compra, para jantar fora, como vida normal, o que eu fico super estranha, porque eu estava no Brasil e voltei para cá, então no Brasil já está essa medida de isolamento, de empresas fechando, locais fechando, só serviços essenciais funcionando. Então, chegar aqui e ver que as pessoas não estão tão preocupadas assim me causou um pouco de surpresa. Mas, por exemplo, os condomínios fechados, aqui na área que eu moro, por exemplo, os condomínios fechados, os próprios administradores desses condomínios tomaram medidas preventivas de não saia de casa, você não pode usar a academia, a piscina está fechada, só pode ingressar dentro do condomínio os serviços de entrega de água e de gás e de energia elétrica. Então, isso, está proibido fazer festa, aniversário, churrasco, não pode ingressar, nem entregador de Uber, Rappi, iFood, não pode ingressar no condomínio. Se a gente fizer algum pedido, tem que sair até a portaria para poder receber o pedido, eles não podem entrar no condomínio. Então, assim, quem está tomando mais consciência e precauções são os administradores de condomínios, algumas empresas, porque, assim, aqui no México, infelizmente, não existe uma lei trabalhista que proteja o empregado como existe no Brasil. Tanto que o que é que está acontecendo com várias empresas aqui? Para não fazer uma demissão em massa, eles estão solicitando que os funcionários assinem um termo autorizando a redução de 50% do salário. Então, assim, doutora tem. Larissa, Oi. tem uma pergunta da Edvânia aqui. Ela pergunta assim: então são iniciativas próprias, não é medida governamental? Só teve dois governadores que
colocaram decretos. O governador daqui de Jalisco, de onde eu moro, que ele colocou um decreto pedindo, ele não decretou, nem determinou e nem proibiu. Ele pediu para a população não sair de casa nesses 5 dias, que É seria, como aqui, que seria considerado o pico né? da contaminação. Então, ele pediu para as pessoas não saírem e o governador da Cidade do México, que é onde tem mais casos aqui, tem quase 200 casos, são na Cidade do México. E o governador da Cidade do México também pediu a mesma coisa. Ele pediu para as pessoas ficarem em casa. Ele não fez como no Brasil, como em Santa Catarina, que o doutor Tiago colocou aí, que foi decretado isolamento, ninguém sai, como no Ceará, que o governador disse, olha, a empresa que abrir vai pagar uma multa de 50 mil reais por dia que abrir. Então, não houve essa proibição. Houve um pedido para que as pessoas não saíssem de casa e que os lojistas também não abrissem, só deixassem funcionar farmácia, hospital, supermercado, companhia de telefone, companhia de água e de gás. Mas as pessoas, infelizmente, não estão levando a sério. São poucas as pessoas que realmente estão se precavendo e mantendo o isolamento. Entendi. É. Aqui, como eu disse, Larissa, tem essa coisa de se o funcionário vai para casa, né, receber 80% do salário. No Isso. Brasil, isso não é possível. A CLT não tem como No fazer uma coisa. Brasil, o que é que está acontecendo? Houve essa medida provisória que gerou muito burburinho, porque falava sobre a suspensão de contratos, então muita gente ficou com muita dúvida e não sabia o que fazer. Muitos empresários ficavam, tá, o que é que eu posso fazer? Muita gente ficou apavorada de ficar sem receber salário por 4 meses, porque é inviável como que a pessoa vai viver sem receber remuneração. E aí essa medida foi revertida, mas assim, o doutor Tiago, que está online também, pode ajudar com isso melhor do que eu, mas a CLT, ela não existe uma proibição específica de, enquanto está havendo essa pandemia, eu não posso demitir. Pode, mas você vai ter que pagar algumas coisas que fazem parte dessa restrição. O que, como a gente tem alguns projetos e alguns e-books divulgados, quem quiser, depois eu compartilho o link do nosso escritório, onde a gente tem disponível esse e-book e que tem várias informações para quem é empresário, para quem é empregado também, que tenha dúvidas e queira saber. Essa medida provisória que foi revogada em partes, ela previa que você poderia suspender, só que acabou isso. Então, o empresário que entender que houve uma mudança de caixa, que infelizmente ele não vai ter como manter esse funcionário, ele pode sim fazer a demissão desse funcionário, infelizmente. Entendeu? Que assim, aqui no México, como é que funciona? Aqui no México, como é que funciona? A lei trabalhista, ela não fala nada de casos de calamidade pública, de uma pandemia ou de coisas desse tipo. O doutor Tiago está falando justamente isso que eu comentei antes contigo, da medida Isso. provisória, né, que eu cheguei a comentar isso contigo. Então, ele pode fazer a medida provisória no caso de pandemia, Sim. Né, porque assim, a questão de ajudar o trabalhador vem muito do governo federal. Sim, né? Isso com certeza. Então, pode ter uma modificação na CLT, uma medida provisória para esse Isso, a medida provisória é para esse período em específico da calamidade pública. Não é uma coisa que vai vigorar depois que passar, entendeu? Para tentar evitar demissões em massa. É uma medida paliativa para proteger o empregado e proteger o empresário também, que ele também vai estar numa situação ruim, igual o empregado, entendeu? Porque o empregado ele tentar fazer um acordo com o seu funcionário, como você disse, está sendo feito aí. Depois, o próprio funcionário pode colocar a empresa na justiça dizendo que foi constrangido, né, a fazer isso é o grande debate que está havendo atualmente no mundo jurídico no Brasil por conta disso. Porque essa medida provisória e essas questões causam insegurança jurídica no futuro, entendeu? Porque, por exemplo, aqui no México, como não existe nada... Oi? Não, porque eu vi o doutor Tiago falando o doutor Tiago está falando que seria o auxílio do governo, que agora foi modificado. Mas não está nada confirmado ainda. Eu acho que ainda falta a aprovação da Câmara ou é do Senado, salvo engano. Acho que é do Senado. Mas, assim, no Brasil está causando uma insegurança jurídica toda
esse vai e volta de medida provisória e muda, não muda. Então, isso causa uma insegurança jurídica, isso causa uma preocupação para quem é empresário, porque a situação já vai estar ruim e vai ficar muito pior, infelizmente. O Brasil ainda tem essa vantagem de ter uma lei que dá uma segurança por trás. Aqui no México não tem, entendeu? A lei trabalhista ela não prevê especificamente casos de pandemia ou de uma calamidade pública, o que pode ser feito. Tanto que várias empresas, tem companhias grandes aqui, tem uma companhia aérea grande daqui do México, que ela fez todos os seus funcionários assinar esse termo, aceitando uma redução de 50% do salário. Entendeu? Então, as pessoas assinam porque precisam, não vão perder o trabalho, porque se não assinar, vão ser demitidas, e a lei trabalhista não resguarda o funcionário num caso desse, entendeu? Então, como eu estava falando, uma outra particularidade que tem aqui no México, o que acontece? Existe um termo chamado planta, que é como, se for comparar com o Brasil, é o funcionário seletista. Então, aqui chama planta. Esse funcionário que tem planta, ele tem todas as garantias que a empresa concede, como seguro-saúde, no caso de uma rescisão, ele recebe todas as verbas e etc. E existe um outro tipo de funcionário, que seria o terceirizado, e esse funcionário ele não tem garantias de nada. Mesmo pela empresa terceirizada, ele recebe alguma coisa pela empresa terceirizada, mas ele não tem nenhuma garantia em relação a onde ele efetivamente trabalha. O que isso também é bem complicado num período desse de calamidade, de pandemia. Porque quem tem planta está assegurado, entendeu? Porque vai ter todas as garantias da empresa e no caso de uma demissão, ele vai receber as verbas que faz jus a uma rescisão como normal aqui no México. Mas quem é essa galera que é da empresa terceirizada, eles vão receber a rescisão, algumas verbas e nada mais que isso. Então, é bem complicado. Eu, particularmente, eu me preocupo muito aqui porque eu estou vendo muita gente na rua. Então, eu estou vendo muito carro na rua, eu estou vendo muita gente na rua. Eu estou vendo aqui no México, 60% da economia é de economia informal. Então, é de barraquinha de taco, é de quem vende comida na rua. E a maioria dessas pessoas são pessoas idosas, entendeu? Que é o pessoal do grupo de risco. Então, a gente estava até assistindo uma entrevista no jornal daqui essa semana, que estava entrevistando uma senhora que vende tamales, que é como uma pamonha no Brasil. Ela vende na rua. E ela dizendo, olha, se eu não sair para vender, eu vou morrer de fome. Então, eu preciso me arriscar para vender para poder ter o que comer. Então, assim, o governo mexicano ainda não se posicionou sobre nenhum tipo de auxílio financeiro para esse pessoal e para esses idosos em específico. É complicado, né? Exatamente, esse é o problema. Eles estão assegurando os autônomos ali, que tem algum registro, alguma partida IVA, que é como se fosse um CNPJ, mas e quem é informado? Quem é informado, né? Aqui no México esse é o problema. Aqui no México esse é o grande problema, porque 60% da população trabalha na rua, literalmente falando, né? Vendendo comida, vendendo lanche, vendendo suco, vendendo o que seja. Talvez aquela coisa que eu comecei a falar, do isolamento social preventivo para evitar que o vírus se alastre, né? E prejudique ainda mais a economia e a saúde, porque termina focando, né? Exatamente. Hoje aqui na Itália, deixa eu ver aqui se eu consigo. Hoje aqui na Itália, ó, são 92.472 casos positivos, 10.023 mortos, 1.384 curados, né? E 70.065 positivos. Mas o total são 92, né? Tudo junto. Quer dizer, é muita gente. Aqui no México, o primeiro caso que teve foi no dia 25 de fevereiro, salvo engano. E foi uma pessoa que estava na Itália, que foi a trabalho, e foi para a cidade de Sonora. Então, o primeiro caso confirmado que teve aqui no México foi na cidade de Sonora. E na época que o presidente, junto com o secretário de saúde, fizeram um pronunciamento confirmando esse caso, foi uma coisa que eu comentei muito com as pessoas aqui, que eu achei muito bacana a forma que o secretário de saúde explanou.
como é que foi a contaminação, como eles estavam procedendo, como eles isolaram as pessoas que tiveram contato com essa pessoa que estava em Sonora. Então, assim, apesar do México ainda não ter caído na real de que realmente é um perigo iminente que as pessoas têm que ficar isoladas, o governo está se posicionando de uma forma muito efetiva. Eles estão dando muita informação, eles estão pedindo muito que as pessoas se cuidem, que usem álcool em gel, que lavem as mãos, que tenham todos os cuidados necessários para evitar que se propague, entendeu? E, assim, eu realmente espero que passe essa pandemia e que não abale tanto a economia ou que não chegue ao ponto do México ou do Brasil ficar igual à Itália. Acho que é por isso que você se desespera tanto em ver e assistir as informações e as notícias, porque você já passou por tudo isso. Mas, como eu disse, assim, é como se a gente estivesse no futuro e está vendo o passado na exato, Itália agora, né? Cometendo exato. os erros, né? Então, assim, um ponto positivo que eu vejo muito daqui é isso. Eu acho que aqui eles estão dando muita informação. Larissa, e As a escolas. questão do Oi? A álcool em questão de. gel, da máscara, porque você sabe que aqui faltou, né? Aqui Sim. você ainda é Não, muito difícil da aqui. gente encontrar. Sim. Álcool em gel, Aqui, gente, como é que aconteceu? alto Sim. preço. Aqui no México, como foi que aconteceu? Quando foi confirmado, porque o México tem um histórico de ter sido o epicentro da H1N1 há alguns anos. Então, as pessoas aqui já têm um certo. Entram numa paranoia e num desespero, porque na época da H1N1 faltou água engarrafada, foi muito mais sério do que as pessoas ainda estão levando o coronavírus. Então, assim, álcool em gel realmente não se encontra mais em lugar nenhum aqui. Você pode até tentar, mas não encontra. Papel higiênico Máscara, tá difícil, né? papel higiênico também, mas o que é que os supermercados mexicanos estão fazendo, certo? Eles estão limitando a quantidade de compras. Por exemplo, quando eu retornei do Brasil, que a gente estava no Brasil, chegou no domingo, a gente teve que ir no supermercado fazer compras e tem placas, por exemplo, na placa onde tem arroz e pão, fala o seguinte: você só pode levar 6 pacotes por família. Se você tentar levar mais, quando você chegar no caixa, o caixa vai tirar das suas Barra. compras o que passa daquilo ali. Entendeu? Então, assim, os supermercados continuam sendo reabastecidos. Então, como está havendo essa medida de restringir a quantidade, ainda não está uma loucura de faltar alimentos. Mas álcool em gel, tem um spray que usa muito aqui, que é o Lysol, não tem. Não tem mais. Essas toalhinhas desinfectantes também não tem. Aqui na Mas, Itália, graças a Deus, no início, né, teve aquela loucura de comprar, mas estão reabastecendo, os alimentos estão chegando, né? Então hoje a população está mais tranquila nesse sentido, porque sim. no início foi. Larissa, e a tua, para finalizar aqui, para eu ir para o Isaac, né? Para a gente ir para a área da saúde. Que é que a tua visão assim do Brasil, o que é que tu tem a dizer do Olha, cenário? se eu for comparar, fazer um comparativo, como você estava fazendo com a Itália, se eu for fazer um comparativo Brasil e México, eu acho que o Brasil está um pouco mais avançado nessa questão do isolamento e de prevenção e de manter as pessoas isoladas e de passar informações. O Parte do Brasil está. governador, né? Porque aí está Exato, fazendo porque aí o a governo população. federal, o governo mexicano, o presidente, ele fez um pronunciamento junto com o secretário de saúde que muitas pessoas aqui são pessoas de pueblos, que chamam que são cidades pequenas. Então, são pessoas que são muito apegadas à fé e tudo mais. Então, ele falou, olha, se apeguem à sua fé, aos seus amuletos e o vírus não vai chegar na gente. Só que os governos dos estados disseram, não, gente, fiquem em casa, fiquem isolados, tenham cuidado. Então, assim, graças a Deus, os governos aqui, sem ser o governo federal, eles estão tomando essas medidas, o que está sendo muito bom, e também a gente recebe muita informação. Todo tempo, muita informação, muita informação. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. É ruim porque gera um certo pânico, mas é bom porque a gente sabe o que é está acontecendo. É verdade. Doutora Larissa, muito obrigada aí. Se você puder Imagina. compartilhar os documentos que você disse Sim, eu aí. vou compartilhar o link com nossa Públia e vai estar à disposição. Vocês podem baixar, é um e-book gratuito, tem
todas as informações e dúvidas que vocês possam ter sobre essas questões trabalhistas durante essa pandemia. Tá bom, doutora Larissa, obrigada. E Tchau. vamos nos falando. Tchau. Vou tentar chamar o Isaac Mendes, que é um profissional da área da saúde. E ele vai estar dando dicas aí, falando um pouquinho com a gente aí. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, minha irmã. Saudade Boa de você. tarde. Isaac. Morando aqui. A conexão não tá boa. Me ouvindo? Tô ouvindo. Isaac, como é que tá aí? Tem algum dados atualizados aí de Fortaleza? Fala aí. Do Ceará, né? Aqui a gente está no Brasil todo, como já foi falado, né? Algumas pessoas até citaram aí, a gente está na casa dos 3.000 casos confirmados, 92 óbitos até ontem, o último boletim. E aqui no Ceará o panorama também não está muito diferente, são 282, né, pessoas confirmadas com 3 óbitos, né? E que a gente está vivendo o isolamento, né, social, o nosso governador estabeleceu. E, inclusive, essa questão do isolamento, acho inclusive, que é parabenizar a nossa Pulha por estar fazendo isso aqui. Acho que nunca é bastante falar sobre essa epidemia que a gente está falando, que a gente está vivendo. E é muita coragem também, é muita coragem de vocês, porque é arriscado até vocês perderem seguidores. Não, mas aqui a gente vai estar falando, é um discurso humanitário, justamente para mostrar, né, a realidade da Itália, para tentar informar a importância do isolamento social, os erros, as falhas que foram cometidas aqui na Itália, porque vocês, os brasileiros, eles têm como aprender com esses erros, né? Isaac, a Edvânia está dizendo, se apresente, né? Você é um profissional de saúde que trabalha eu sou enfermeiro, eu trabalho com outra doença relacionada à hanseníase, mas que também é uma doença infecto-contagiosa, e estou vivenciando esse cenário novo aí, né, bem como todos os profissionais que acho que da minha geração nunca vivenciou isso, todos nós no mundo, né? Então, estamos aí descobrindo, todo mundo descobrindo junto, e aprendendo junto também. E se Deus quiser, vamos superar tudo isso. Certo? Então, como eu estava falando, Arlete, é muito arriscado realmente você perder alguns seguidores, porque, pelo menos aqui no Brasil, não sei se aí na Itália aconteceu dessa maneira, mas acho que levaram até para essa questão política, infantilizaram muito. Tem gente contra o isolamento, tem gente muito a favor, e aí acabou dividindo realmente o Brasil, né? Me lembrei até das eleições de 2018. E isso me preocupa porque a gente acaba esquecendo o problema em si, que é realmente a doença. A doença. É verdade? É verdade. Então, quem acredita, quem não acredita, mas os números estão aí. São mais de 800 mortos nas últimas 24 horas só na Espanha. Então, isso é muito preocupante. São vidas. São vidas. Aí na Itália os números também não cedem, 700, né? Na casa dos 700. Então, isso realmente é o que preocupa, porque a crença de que se você acredita, se você não acredita, se é uma gripezinha, se é um resfriadozinho, mas as mortes estão aí, os casos confirmados estão aí. Então, a gente não pode realmente deixar os nossos ideais sobreporem os dados, não é verdade? E assim, Isaac, já foi comprovado pelos erros das falhas dos outros países que tentaram priorizar a economia, que a economia é importante, a gente sabe, mas a saúde, né, as mortes aí estão exageradas assim, tá demais, né? Então é uma coisa que realmente é como você falou, a gente, independente do que está acontecendo, a gente não pode esquecer o real motivo, que é o vírus, é a doença, né, que é autocontagiosa,
que ela não poupa ninguém, né? Se Exatamente. você Ela não. for exposto ao vírus, você vai pegar, né? Isso. Tem a questão da imunidade, né? Que você estava até falando para mim. Isso. A questão da imunidade, né? O fato da gente se infectar não tem como a gente realmente barrar. Entrou em contato, a gente vai acabar sendo infectado. Agora, a questão da nossa imunidade realmente vai influenciar em como a doença vai estabelecer em cada pessoa, né? É uma doença que ela tende a se resolver em 3, 4 dias se o indivíduo realmente estiver com a imunidade eficaz. Mas para aqueles que são considerados grupos de risco, geralmente tende a se ter sintomas mais graves. E isso que os leva ao hospital, a precisar da questão dos respiradores, e aí está tendo muita falta, né? Teve de fazer uma importação, pelo menos aqui no Ceará, o nosso governador importou 600 leitos a mais completos, já tinham reservado 700. Então tem toda essa atenção, porque qual é a grande preocupação? A gente acaba que pensando da seguinte maneira: o isolamento social é importante porque os casos eles vão aumentar gradativamente. Foi assim na Itália, está sendo assim no Brasil, todo dia a gente vê aumentando. Mas até então, veja que são pessoas ainda que viajaram, ainda pessoas que teve contato com as pessoas que viajaram, não é isso? Mas você imagina quando isso chegar na grande massa. Aqui no Brasil a gente tem um histórico de pobreza muito grande. São mais de 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. São mais de 10 milhões que vivem em casas amontoados, né? Uma casa com 10 pessoas. Então, assim, você imagina quando esse vírus chegar realmente nessa população, na grande massa. Então, realmente, essa preocupação que a gente está tendo do isolamento, que é a melhor arma contra o coronavírus, é justamente para não chegar ao ponto de sobrecarregar o nosso sistema único de saúde, que é o que vai ser o grande tem o sistema privado, mas o sistema único de saúde é o que vai ser o grande requisitado, não é verdade? Porque, assim, no Brasil já foi até declarada a contaminação comunitária, né? Já está dentro do próprio território. E isso é preocupante, né? Porque aí você já não sabe de onde é que está vindo a contaminação. Isso, eu me referi a essa questão a contaminação comunitária já se tem, desde semana passada já foi declarado, eu acredito que até desde antes, né, mas quem sou eu? Agora eu digo assim, ainda não chegou na grande massa em si, graças a Deus, mas você imagina realmente quando na parte pobre, nas favelas, né? Isso, então, essa é a minha preocupação e essa é a preocupação das entidades responsáveis, né, que é justamente para amenizar. Então, o isolamento, tanto que essa semana era decisiva, porque essa semana era o foco da contaminação comunitária. Então, realmente o isolamento acontecendo nessa última semana que se passou e nessa próxima, é justamente para reduzir que no mês de abril tenha um aumento drástico, como se teve aí na Itália. Né? Tu falou bem que os erros que aí aconteceram servem de exemplo para a gente não repetir aqui. Infelizmente, eu acho que às vezes acaba que a gente está cometendo, mas vamos torcer para que não aconteça. Isaac, e aí já estão fazendo as campanhas de vacinação, né? Isso. O Ministério resolveu antecipar, né? Porque com medo de uma crise de co-infecção. Imagine circulando... Infecção. Isso. Aqui no Nordeste, em especial, a gente já tinha alerta desde o ano passado de um grande risco de uma epidemia de dengue, então que também é uma doença muito preocupante e que está tendo muitos casos. E aí você imagina juntar Covid, dengue e gripe, né? Gripe e influenza. Então, realmente seria um caos estabelecido para o Sistema Único de Saúde, né? Então, nesse sentido, o Ministério resolveu adiantar e teve diversas formas, né, de vacinação. Não sei se tu chegou a ver o drive-thru, que eu achei muito bacana, né? Onde a pessoa não descia do carro. Isso. Isaac, tem uma pergunta aqui dizendo assim: você sabe dizer sobre as consequências para mulheres grávidas infectadas? Pronto. Sobre as mulheres grávidas, é uma dúvida muito recorrente e não se tem evidências ainda. Não tem evidências científicas que tem algum comprometimento maior.
Inclusive, eu li até hoje no Ministério, porque é uma das grandes preocupações, né? Aqui teve caso de mulher grávida com o corona ter filho que não estava contaminado, e teve caso de nem a mãe não está contaminada, ir para o hospital e sair contaminada porque foi contaminada no hospital. Tem uma pergunta aqui. Isaac fala sobre o pique do Ministério da Saúde. Está se referindo ser nos picos de dengue? O que é, menino? Não, o que acontece? A grande preocupação você imagina um pico nos casos de dengue, de influenza e aí juntamente com o Covid, né? Então, justamente nesse sentido que eles resolveram adiantar a vacinação de gripe, né? A Sônia está dizendo aqui, ela teve chikungunya, ainda está com sintomas, né? Então, quer dizer, o nosso povo já tem muita doença, né, gente? É muita coisa, ainda viu o corona. Então, tudo isso, essas medidas que a gente está tomando, é de suma importância para não sobrecarregar um sistema que realmente já tem uma alta demanda, como a Sônia falou aí, de chikungunya, de dengue, de diversas doenças que são endêmicas já daqui. Né? Essa daí foi introduzida, ela veio, foi importada. Então, o secretário, o Dr. Cabeto, está agindo muito bem. E, se Deus quiser, o Ceará, o em si, a gente vai superar tudo isso daí. Eu acho que é importante frisar, como você bem falou, minha irmã, que o isolamento é muito importante, e esse isolamento a gente tem que... Até gostei do rapaz aí que falou que não pode faltar cuscuz, né? A gente tem que se alimentar bem nesse isolamento, a gente não é para estar bebendo, não é para estar... eu tô de férias, não. É isso aí. E realmente é para você tentar manter suas atividades físicas, para você tentar manter a sua vida normal, só que em casa, não é verdade? Então, a gente tem que se preocupar muito aqui no Brasil, gente. Eu não sei se tu concorda com isso, Arideide, porque aí na Itália se tem a média de idade de 40 anos, é um pouco mais elevada do que o Brasil, eu concordo. Sendo que aqui no Brasil a gente é um país muito envelhecido. A gente tem um modelo de evolução também que é muito, digamos assim, invejável. Porque a França levou mais de 100 anos para envelhecer, a gente está envelhecendo muito rápido, isso graças ao SUS, graças a diversos fatores, né? Mas vocês entendam que por a gente ter muitos idosos, são mais de 30 milhões, se não me engano, as estimativas diziam que em 2025 a gente chegaria a ser o 5º país com mais idosos. Então você imagina que a classe de risco são justamente os idosos. Então, se isso chegar num país onde tem muitos idosos, vai ser tão devastador como foi aí na Itália. E o nosso idoso, ele é muitas vezes que sustenta uma família. Exato, aqui no Brasil tem muito disso, acho que aí na Itália também, talvez, mas eu conheço muitos que me vem na cabeça agora de idoso que a aposentadoria realmente mantém a casa, mantém os filhos, mantém até os netos. Então, imaginem que quando a gente fala voltar às aulas, quando a gente fala voltar ao trabalho normalmente, esses idosos, eles acabariam que a gente seria vetores para ele, porque eu, pelo meu histórico de atleta, eu posso realmente ser infectado. Hoje está mostrando vários atletas que foram infectados. Não quer dizer você ser atleta, você não ser atleta, tudo vai depender da sua imunidade, como você está hoje, né? Exatamente. Como você vai responder a isso, não é? Tem que ter muito cuidado, gente. Não é, olha, não é só em idosos, né? O corona não poupa ninguém. Aqui a gente está tendo caso em bambinos, está tendo morte de gente que não tem doenças pré-existentes, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Com certas colocações, com o que está difundindo, porque não é assim, não é uma gripezinha, tem que ter muito cuidado. Exatamente. O pessoal está pedindo para eu discorrer um pouco sobre o pronunciamento do presidente, mas eu acho melhor a gente não entrar nisso, porque é muito de cunho político. Eu acho que eu posso até falar que eu não concordo com a volta, certo? Não concordo com a volta. Acho que o isolamento social, como eu já falei, é a melhor arma. Então, que voltar a trabalhar, né? Isso, vamos nos munir dela, porque eu acho que é o que a gente tem, que realmente vai nos ajudar a combater.
prorrogado o isolamento, né? Isso, prorrogado, por mais essa semana, pelo menos aqui no Ceará, né? Nosso presidente Camilo aí tá... O nosso presidente Camilo tá de tá parabéns, né? Até porque, se você for ver, o próprio Roberto Cláudio está sentindo na pele, né? Isso, o pai dele, né? Que Deus restaure a saúde olha, do pai dele. Imagine que 40% dos idosos daqui do Brasil, eles têm pelo menos uma doença crônica. Então, a gente está falando... Isso eu estou falando em idosos, mas claro que tem as pessoas também que não são idosas. Como tu bem falou, que já tem... Então, realmente, eu achei bacana que a Larissa falou que... Gente, mas eu já tenho 40 anos, então, assim, eu sou do grupo de risco, como eu falei, como eu sou, tenho problema respiratório. Então, quando eu vejo as pessoas dizendo assim, mas é idoso, mas é gente do grupo de risco, tal, não sei o quê. Pimenta no dos outros é refresco, né? Porque eu fico nervosa. Eu digo, meu Deus, eu sou do grupo de risco, eu morro de medo de pegar esse negócio. Né? É muito complicado. A Edivânia pediu para falar como aumentar a imunidade. Então, a gente aumenta a nossa imunidade, acho que isso está se repetindo bastante na mídia, com uma boa alimentação, tem se repetido também bastante na mídia sobre, se eu tenho uma prática de atividades físicas, que é uma coisa que mantém a nossa imunidade alta, eu não posso parar de uma vez. Então, realmente, eu tenho que tentar fazer aí, de repente, exercícios em casa. Acho que os jornais estão passando bem isso, exercícios isométricos para manter a nossa musculatura na mesma porcentagem. Alimentação saudável, comendo bastante frutas. Inclusive, o Ministério ele não recomenda o uso de suplementos, justo porque não se tem eficácias comprovadas, gente. Mas, assim, isso também porque vocês imaginam que estava tendo uma certa procura desesperada pelos suplementos nas farmácias. Então, se você já tem o hábito de tomar sua vitamina C, não deixe de tomar. Se você já tem o hábito de tomar o seu zinco, tome da mesma maneira, certo? Então, não deixem disso. Agora, vocês não precisam realmente ficar desesperados, como se eu não tomasse, eu iria pegar e iria morrer pela doença, certo? Sim. Então, é por isso, nesse sentido, que o Ministério não recomenda que tenha eficácia comprovada, viu? Teve um amigo meu que me ligou, eu estou tomando biotônico Fontoura, estou tomando vitamina C, estou tomando... Rapaz, você desenterrou até o biotônico Fontoura, fazia tempo que eu não escutava. E ele postou uma foto, realmente, com biotônico, com outro negócio lá, o desespero da pessoa. Comendo, eu acho que ele está muito, viu? Comendo, eu acho que ele deve ter ficado comendo muito aí. Aí aumenta a imunidade. E, Arilei, eu acho bacana que falaram... As pessoas falam muito aí, que dizem assim, aqui no Brasil, só quando a pessoa está com insuficiência pulmonar, né, quando está com falta de ar, é que faz o exame. Mas isso é na Itália, né, isso é um procedimento mundial, né, da Organização Mundial da Saúde, que realmente é assim, você vai ficar de quarentena, explica aí, você tem os sintomas, não é que você vá direto para o hospital fazer o exame, porque lá, se você não for contaminado, você pode se contaminar e pode contaminar pessoas, não é isso? Isso, eu achei muito bacana um infográfico de um autor desconhecido, onde ele trouxe com palavras bem coloquiais mesmo, esse fluxograma, né? Que eu tenho os sintomas da doença, e aí eu pego um Uber, e eu já contamino o Uber, e aí eu vou para o hospital, já contamino os profissionais de saúde, e já contamino ali diversas pessoas, e chega lá, o que é que o médico vai fazer? Você está com sintomas graves? Então não, pois volte para casa. Então, realmente o melhor que a gente faz tem sintomas, tem febre acima de 37,8, tem a questão dos sintomas respiratórios, tem a tosse, as dores nos corpos, nas articulações, não está com sintomas de escarro com sangue, não está com sintomas mais graves, fique em casa, se trate, beba muito líquido, se tiver precisando de um remédio, use a base de paracetamol. A Organização Mundial de Saúde ela liberou a questão do ibuprofeno, mas ainda dando preferência à base dos paracetamóis, à base dos analgésicos à base de paracetamol. Então, tenta ficar em casa mesmo para não chegar a gerar um caos, a contaminar, certo? E manter o isolamento social dentro de casa também.
Então, eu estava lendo aí no Povo de uma senhora que ela faleceu e ela estava tomando 2 tipos de remédio aí que foram divulgados que era eficaz para o coronavírus. Mas é importante informar Oi, Ivan. que essas medicações, né, que estão informando, que ainda ninguém sabe da eficácia. Então, é como o Isaac falou, é realmente se tratar com paracetamol como se fosse tratando uma gripe. Caso venha a piorar os sintomas, vá para a unidade médica, liga. Aqui na Exatamente. Itália, a gente não pode ir diretamente para o hospital, a gente liga no 112, né? E aí vem, faz as análises, lhe pegam, lhe portam na triagem, né? Você vai para uma tenda, não é dentro do hospital, faz o exame, caso positivo, toma os procedimentos de internação. Exatamente. É isso aí. E sobre essa questão aí, eu tava vendo, eu achei bacana na outra live, né? Antes de encerrar, que o pessoal tava falando do calor, né? Que não tem comprovação, Sim. tudo. Rapaz, se tivesse o Ceará aqui, não tava com nenhum caso, não, viu? Porque é muito calor aqui, rapaz. Tô suando aqui. E Esse é como a gente vai ver como você vai se comportar num país tropical, né? Aí no Sim. Brasil. Porque É. aqui na Europa é frio, né? Diz assim, vocês têm que abrir as janelas, que no lugar fechado é muito, né? A contaminação. Só que aqui a gente está no frio, como é que a gente vai abrir as janelas? É isso aí. Né? Como é que, Complicado. então, sim, é complicado, é complicado. Eu acho que cada país vai responder de um jeito, cada país tem que analisar como é que vai ser o contágio para poder, né? Mas ainda assim, a importância do isolamento social, porque só com isolamento social a gente consegue controlar e É isso aí aí. depois a economia anda. É isso aí. Eu achei bacana que falaram uma frase aí sobre a pessoa falido se recupera, mas falecido não se A recupera, né? Achei economia bacana. se cai por terra, mais cedo ou Isso. mais tarde ela se recupera. Mas o É isso homem aí. debaixo da terra, se ele termina debaixo da terra, ele não se levanta mais. Então, prioridade realmente a saúde. A Itália aprendeu, é tanto que está sendo modelo para o mundo todo. Ocorreram falhas e o Brasil está tendo oportunidade, né? O povo está tendo oportunidade de ver os números dos países que erraram. Né? O próprio o premier da Grã-Bretanha, que disse que queria fazer a imunidade, né? Para todo mundo lá, ele mesmo pegou coronavírus, viu os números aumentando, já fechou tudo, né? Estão fazendo isolamento, então tem que ter cuidado. Marcelo tá falando sobre uma notícia que ele viu a respeito do animal. Eu não vi essa notícia não, Marcelo. Mas até então não se tinha não, viu? Não se tinha nada confirmado sobre animais. O que tem que ter cuidado são as medidas de higiene, né? Porque acaba que eles podem ser certos vetores, mas não tem caso de animal, não. Falaram aqui sobre a África. A África realmente é uma situação que está crescendo. Hoje já delimitaram também as medidas lá na África do Sul, né? E, bacana, lá na África tem um país, Arleide, que está anormal de todos os outros. Não sei se chegou a ver o exemplo da Líbia. Você ouviu falar, não? A Líbia eu ouvi falar, não, o que foi que A aconteceu? Líbia, ela decretou ela isolou realmente desde de quando surgiu, desde a China, e ela está sendo um certo modelo, né? Porque não tem ainda casos lá, Tá vendo? diferentemente dos Então, restantes do assim, tudo continente. está comprovando que o isolamento social é a saída. Então, eu vi uma pessoa dizendo assim, eu vou ter que ficar de braços cruzados dentro de casa e estou contribuindo para isso. É isso, tem uma guerra e a nossa arma hoje é ficar dentro de casa, né? Para Ela tá evitar falando contágio. que é fake news a história do gato aí. Tem que ter Tem mais cuidado. Outra algum? coisa que tem que ter cuidado, gente, é essa fake news, viu? É. Pois teve a primeira morte lá no Piauí, eu vi, que era o prefeito. O prefeito do Complicado, Piauí? cara. Não, o prefeito de uma cidade de lá. Pois Ah, mas é isso aí, meu irmão. Acho que a questão é um momento onde a gente tem que se unir bastante e evitar essa questão da deixar os nossos ideais políticos e todo mundo se unir contra é. um mal Isso comum. é muito importante. É a união. Hoje a Itália ela está toda unida. Quem era contra no início, os próprios comerciantes que eram contra,
prefeitos como o prefeito de Milão, que fez aquela hashtag Milão não se ferma, né? E hoje ele viu que errou. Então, a gente está recebendo médicos da China, médicos da Rússia, da Cuba, né? Então, está todo mundo com um só objetivo, né? Que é vencer esse vírus. A gente vai sofrer um pouquinho, a gente vai estar... A quarentena não é fácil, gente, não é fácil. Eu estou com crise de ansiedade, tenho crise de choro. Depois que apareceu aí no Brasil, piorou, porque eu fico preocupada com vocês, é nosso familiar, é o nosso povo, a gente sabe que não merece desse vírus, né? Vendo essa coisa toda que eu falo menosprezar o vírus, né? Pode ser que eu esteja falando errado. Mas angustia a gente. Então, assim, se cuidem, se puder ficar em casa, fiquem. Não é uma gripezinha, quem está falando aqui é uma brasileira, né? Que a gente está vendo a coisa acontecer de perto, né? Eu chego até a me emocionar falar isso, senão eu choro e a live não é para isso, né? É isso aí. Mas... É o momento da gente se unir realmente e até mesmo tentar não julgar tanto as pessoas. A gente sabe que a economia é muito importante e pode ser que algumas pessoas da nossa própria família que não tenha, como tu falou, o isolamento ele não é tão democrático. Tem gente que não tem condição de fazer o isolamento, tem gente até que está desesperado porque teve de fazer e é autônomo, enfim. Tem gente que está desesperado porque está trabalhando e está exposto ao vírus. É muito complicado, né? É muito complicado. Então, realmente, é tentar deixar de lado algum julgamento, se uma pessoa falar alguma coisa que não foi do seu acordo, tentar analisar, porque de repente aquela pessoa pode estar numa situação muito complicada e tentar da maneira melhor possível, sem atingir, sempre explicar que realmente os casos estão aí, as mortes estão aí para mostrar o real situação que é a gravidade da doença, né? E vamos Vocês em estão me frente. escutando bem? Está me escutando bem? Eu tô escutando bem aqui. Ah, não, beleza. Não, porque Francesco ligou e eu não estou escutando bem, não. Tá ligando de novo. Então é isso. Eu acho que a gente passou nossa mensagem, né? É isso aí. Acho que teve bastante pessoas até, viu? Gostei muito. Teve abordagem aqui da situação da Itália, abordagem judicial, coisa que eu nem sabia. A Larissa se garantiu demais aí. Parabéns para ela. E é isso aí, gente. Vamos manter o isolamento. Quem pode, fique em casa. E vamos manter as medidas de higiene, que essas medidas fiquem para sempre agora, né? Vamos torcer para ficar para sempre, mesmo depois de passar tudo isso. É verdade. Muito aprendizado. E se Deus quiser, a gente vai Nessa tentar... epidemia, eu até falo, ninguém vai sair igual, né? É muito aprendizado, dando valor às coisas simples da vida, né? Hoje, aqui, outro dia eu estava falando com a Carol, ela está sozinha em Fortaleza, a família dela em Guaraciaba. Quantas pessoas estão, nesse momento, enfrentando sozinha, como eu aqui, né? Eu estou com meu marido, mas minha família está aí, né? E a gente tem... Outra coisa, gente, tem que ter muito cuidado com a questão, porque aí no Brasil ainda está tendo a questão de você visitar o avô, visitar o familiar. Tem que ter cuidado, porque a criança, o jovem, às vezes, ele nem sabe que está contagiado e ele passa a doença para o mais velho. Então, tenham cuidado. Se eu vejo, vou pegar a minha avó, vou pegar o meu pai ali, tem que ter muito cuidado com essas visitas aqui. Um momento de pensar no coletivo, é um momento que a gente precisa pensar muito no outro e por mais que a gente tenha histórico de atleta e que a gente vai desenvolver um resfriadozinho, mas que pensar que um próximo que pode, muitas vezes nem ser da família, mas um vizinho, ou enfim, ele pode não ter essa mesma histórico de atleta da gente, né? E vir a desenvolver os sintomas mais graves. Então, realmente é pensar no coletivo. É hora de pensar no coletivo, né? Exatamente. É como o próprio Papa Francesco, a gente está tudo num barco, né? Enfrentando a tempesta. E sozinho ninguém se salva. Então tem que ser realmente todo mundo junto, pensando no coletivo. Vai ser momentos difíceis, não é fácil, mas vai dar certo. Junto,
né? Se todo mundo se unir com um só propósito, botando, vai dar certo, gente. É. Tá Ó, a falando um Eva está relato dizendo bacana que aí, cara. aconteceu um caso aqui na Itália e um rapaz foi visitar o avô na casa É, de cura e infectou todo mundo. Lá, é inclusive eu vi, verdade, tem várias casas de cura que estão tendo morte, então era isso tem que aí que ter eu ia muito até te falar. cuidado. Eu não sei se é até que ponto é fake news ou não, mas eu vi que alguns foram até devastados, todos morreram, né? E aí acabou mesmo, é complicado aí a situação. É, tem que ter muito cuidado. Então é Mas isso, vamos meu torcer para o nosso povo. Brasil não chegar nesse ponto, gente. Cada um fazendo sua parte, eu tenho certeza que a gente vai superar tudo isso aí, certo? É, espero que a gente tenha alcançado o objetivo dessa live, né, que é realmente alertar sobre isso, eu tenha conseguido passar, conscientizar alguém que estava em dúvida, porque a gente vendo de perto é, é quando a ficha cai, né? Com A certeza. gente está lidando com uma coisa que é invisível, às vezes não está tão perto de você, você acha que não está, mas está. Então, se cuidem, tenham cuidado. Não é porque é idoso que a gente deve menosprezar. Nosso grupo de risco no Brasil é grande, né? E é isso. Uma vida, gente, uma vida é muito, né? Uma vida para uma família, né, é tanta. Então, vamos ter cuidado. Família minha aí que estiver escutando, se cuidem aí, né? E bola para É. frente. Obrigada, Isaac. Tchau, minha irmã. Quer Beijão. Se cuida aí, consideração viu? mais de alguma Saudade, coisa? saudade demais. Não, não, acho que é isso aí, gente. Cada um faz sua parte, o isolamento é muito importante. Não vamos esperar ver os casos de tão perto para ter medo dessa doença, como a minha irmã está vendo aí na Itália, não. Certo? Aqui já são 3 mortos, mas são 3 pessoas, eram 3 vidas, 3 pessoas que eram muito amadas, com certeza, era muito importante. Então vamos nos precaver para que a gente não chegue realmente nessa situação de ver casos próximos da gente, certo? É isso aí, minha irmã. Beijão, se cuida aí. Tô com saudade demais de ti. Espero que tudo isso aí passe logo pra gente se ver aí. Deus quiser. Para quem não sabe, gente, eu tinha bilhete para o final de maio, está cancelado, não vou poder ir, mas quando tudo isso passar, a gente vai estar junto. Tchau. Tchau, tchau, minha irmã. Tchau a todo mundo. Beijão. Se Obrigada, cuide, se gente, pela cuide. participação. Tchau, Isaac. Obrigada. Tchau, beijão aí.